Olá meus amigos, estamos aqui com mais um equipamento para ser analisado. Eu sou o Girleison, sou responsável aqui pela Eletronorte, assistência técnica especializada em notebooks. E eu queria trazer esse caso aqui para vocês, pessoal. É um equipamento que já está reparado. Infelizmente não deu para mim gravar um passo a passo de como foi feita a análise, mas eu vou falar aqui para vocês sobre como foi esse defeito e como foi feito esse reparo dessa placa, beleza? Esse equipamento é de um cliente que ele é advogado, então ele precisa bastante desse notebook. Então um notebook que é de trabalho. Então eu resolvi bater cabeça com esse equipamento para ver se eu conseguia resolver aí e auxiliar o meu cliente a ter o seu equipamento de volta, já que ele depende muito desse equipamento. Então já está reparado, eu vou plugar aqui a fonte, eu vou puxar ele um pouquinho mais para frente para você possa ver aí a tela dele acendendo. Como ele está sem a bateria de RTC, ele já liga direto, ele está todo desmontado, por isso que ele também está dando bip, não tem dissipador de calor. Então está funcionando normalzinho, você consegue ver aí que ele está dando imagem, tudo direitinho. Eu vou desligar porque como ele está sem o dissipador, ele vai dar superaquecimento do processador rapidamente. Então pessoal, aqui foi uma saga, beleza? Nesse equipamento aqui, ele chegou aqui sem ligar. Quando eu peguei ele, como ele estava sem ligar, a gente foi direto para quê? Quando o equipamento chega e não está ligando, você vai ter que analisar as tensões que esse equipamento tem, né? Se você não conhece, tem um vídeo onde eu mostro um mapa de reparo, onde você pode estar utilizando esse mapa para analisar a placa. E tem uma série de vídeos que eu já lancei aqui no canal também, chamado Começando a Compreender, Começando a Entender as Tensões do Notebook. Você também pode estar aí assistindo essa série de vídeos, são vídeos bem longos e bem detalhados, mostrando como você pode começar a compreender aí como funciona o notebook. Então, eu analisei o equipamento e eu vi que a tensão estava morrendo. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a placa, vou desconectar tudo aqui. Fica mais fácil para que vocês possam acompanhar. Vou puxar aqui, tem um cabo flat. Pronto. É meio chatinho de conectar aquele cabozinho do jack. Então, pessoal, olha, nessa placa aqui, deixa eu pegar aqui uma pinça para que vocês possam acompanhar comigo. Nessa placa, a tensão ela entra por aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora dar um foco. Eu vou tirar a carcaça aqui de trás para ver se eu consigo melhorar o foco. E a carcaça ficou no meio da iluminação. Deixa eu ver. Só colocar aqui a pinça, deixa eu clicar aqui que vai melhorar o foco. A iluminação não está muito lá essas coisas aqui, pessoal. Mas olha, a ponta da pinça ainda está melada de pasta. Pasta não, de fluxo, porque essa placa acabou de sair do forno. E eu estava usando essa pinça aqui para fazer a limpeza dela. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui a qualidade. Pronto. Então olha pessoal, aqui é o conector que vem da fonte. Esse pino do meio é o pino de adaptador ID, adapter ID, ou adaptador, identificação do adaptador. Por esse pino é que os carregadores de Dell se comunicam com a placa e possibilitam o equipamento a carregar a bateria. Equipamentos piratas normalmente não têm a funcionalidade desse pino ativada, porque isso daqui não é uma tensão, isso é um sinal. Dentro dos carregadores Dell tem um chip que tem uma programação que se comunica diretamente com a placa do notebook, que libera o equipamento para carregar, beleza? Informaçãozinha importante. Esses dois pinos aqui, eles estão conectados com o GND, que é terra. E esses dois pinos aqui, eles estão conectados com o VIN, com a tensão que vem do carregador, a tensão B+, tem várias nomenclaturas. Então essa tensão, ela vem aqui e desce para cá. Olha só, desce para esse transistor. Esse transistor ele vai chavear.
também tem vídeo no canal aqui onde eu mostro como fazer a utilização, como fazer a compreensão, como ter a compreensão desses transistorzinhos aqui, né, como ele funciona. Então ele vai chavear e a tensão vai passar, vai chegar nesse outro transistor e vai chavear. Pessoal, muitas placas dão defeito simplesmente quando entra em curto alguns desses dois transistores aqui. Destaque para as placas Samsungs, anote isso, placas Samsungs e placas da ASUS. Elas costumam queimar esses carinhas aqui na entrada. Um dos dois queima, a tensão não passa. Como é que eu vou saber? Simples, você vê aqui, ó, a tensão está passando, chegou no transistorzinho, não passou para esse outro transistor, tipo, tá desse lado desse, mas não tá desse outro lado, tá errado, beleza? Então pode ser que um desses dois estejam danificados. E tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer esse diagnóstico. E tem também o vídeo onde eu ensino a utilizar o mapa de reparo, onde eu abordo também o teste, onde você vai ter que testar o circuito de entrada. E entre os testes está incluso essa análise aqui. Então a tensão vai passar por esses dois transistores e ela vai se enraizar pela placa. Ela vai chegar a circuitos como, por exemplo, esse daqui. Vamos lá. Pessoal, a iluminação não está boa, porque eu estou praticamente contra a luz aqui, para conseguir ficar com a câmera no suporte. Mas depois eu vou melhorar isso, prometo. Então, pessoal, olha. Esse daqui é o 51125, PWM primário. Agora melhorou, né? É o PWM primário 51125. Essa daqui é a bobina por onde passam os 3.3 volts. Aqui por onde passam os 5 volts. Aqui são chamados FET de alta e FET de baixa. FET de alta e FET de baixa. O FET de alta deve receber os 19 volts. Beleza? E aí ele vai fazer um trabalho de chaveamento. Você pode estar estudando sobre fontes chaveadas, fonte SMPS, que você vai estar entendendo como isso funciona. Circuitos PWM. Pesquisem aí sobre PWM. Isso daqui é um PWM. Na realidade é um CI que gera pulsos PWM. E 5 e os 3 volts. Então o que acontece? Essa placa estava em curto. Beleza, a gente fez análise e detectou que havia um curto. Olha só onde estava o curto. Num desses capacitorzinhos aqui, olha. Nesse capacitorzinho aqui. Mas só que mesmo após tendo sido feita a troca desse capacitor, a placa continuou, vamos ver se o foco vai ajudar agora, a placa continuou em curto. Então o que a gente fez? A gente removeu aqui esse carinha aqui. Ao remover ele, o curto parou. Então eu peguei, olha, bem provável que seja nele. Injetei tensão na bobina de 5 volts e na de 3.3 volts. E aí eu não achei consumo. Foi o que eu fiz, peguei outro componente, substituí o 51125. Quando eu coloquei outro componente no lugar do 51125, a placa não continuou sem gerar as tensões. E o 51125 continuou esquentando, beleza? Lembrando que eu tirei ele de uma placa Samsung. Detalhe que a placa Samsung estava com as tensões normais. Mas aí eu coloquei aqui e continuou esquentando. Achei estranho. Injetei tensão na bobina com a placa desconectada e ele esquentou, confirmando aí que ele estaria danificado. Removi ele e coloquei outro componente e nada de outras coisas esquentarem. Nessa terceira tentativa, eu fiz uma análise tátil bem concentrada e eu percebi um leve aquecimento nesse transistorzinho aqui, ok? PU4106. Fiz a substituição desse transistor. Após fazer a substituição desse transistor, continuou ainda esquentando, pessoal. Dessa vez,
esse daqui começou a esquentar, parece brincadeira, mas esse daqui começou a esquentar. Fiz a substituição logo dos dois, por desencargo de consciência. Por fim, fiz a substituição do PWM primário mais uma vez. E aí, continuou esquentando. Mas dessa vez não esquentava mais os transistores. O que começou a esquentar? Olha só. Você consegue me ver ali? Começou a esquentar a PCH. Então eu tive que fazer o BGA da PCH. Você pode ver que já está removida aí as colinhas que vem nela. Foi removida. Foi refeita aí a solda da PCH. Você vê que ficou bem feitinho, sem nenhuma bolha no chip, sem estresse na placa. Feito isso, eu percebi que continuou esquentando. E pela última vez eu resolvi trocar o PWM primário. Quando eu troquei o PWM primário pela última vez, eu vi que a placa normalizou e as tensões da placa voltaram. Então o que acontece? Como a placa estava com curtos bem discretos nessa linha de 3 e de 5 volts, o PWM ele não gerava as tensões, porque ele entrava em estado de proteção. E somente injetando tensão com a fonte assimétrica e prestando bastante atenção no consumo, que o consumo era de miliamperes que estava dando, foi que eu consegui perceber onde estava aí o problema. Então, pessoal, às vezes é chato você detectar o defeito de uma placa. Você tem que ter bastante discernimento, bastante atenção e sensibilidade, tanto no tato quanto na visão, quanto compreender os sinais que a placa lhe passa, porque ela entra em contato com você e diz assim: olha, pode estar por aqui o problema, ó. Então você tem que prestar atenção aos sinais que a placa lhe dá. Então eu bati cabeça, muita gente teria desistido, teria condenado a placa desse cliente, mas eu resolvi insistir. E aí eu consegui fazer o reparo da placa. E aí amanhã eu vou entregar o equipamento após fazer os testes, ver se está tudo ok, poder aí estar entregando o equipamento para o cliente para que ele possa realizar as atividades dele com o equipamento dele. Então, para você ver aí a saga que eu tive que fazer. Nesse meio tempo, eu tive que trocar também o chip de BIOS, que é esse carinha aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse carinha aqui, olha, ele está ressoldado, ele foi trocado, porque o chip também estava danificado. Ele deu uma esquentadinha aí, possivelmente por conta desse curto na linha dos 3.3 volts, o chip também danificou. Então, pessoal, aqui eu mexi nessa placa praticamente toda. Deixa eu ver se o foco vai melhorar. Se vocês olharem, todas as bobinas já foram levantadas. Porque quando a placa está em curto, o ideal é você ir isolando os circuitos. Você vê que a placa ainda está um pouquinho suja, vou limpar ela. Você tem que sair isolando os circuitos para que você possa saber por onde pode estar o defeito. Então, olha, foi levantada essa, enfim, todas as bobinas que tem na placa foram levantadas para que eu conseguisse isolar esse defeito. E aí, depois de muita paciência e perseverança, a gente conseguiu identificar aí o defeito na placa do cliente e fazer o reparo, ok? Então, às vezes, realmente bate cabeça, às vezes você está indo na linha de raciocínio e aí você pensa que está errado, mas às vezes você está certo, porque eu sempre fui aí pensando que era o PWM. Mas quando eu colocava o PWM, ele queimava porque ainda tinha algum curto. Eu tirava um curto, mas ainda tinha um outro curto. Então tive que perseverar, remover todos os curtos para conseguir aí, enfim, achar onde estava o defeito. E detalhe, pessoal, alguém pode falar: ah, mas você injetando tensão na linha de 5 volts, você teria identificado esse curto. Esse curto não apareceu de primeira, o da linha de 5 volts. Só com o tempo, com os testes, em um determinado momento esse curto apareceu, porque ele não estava aparecendo. Então, às vezes, ainda tem disso. Você tem que perseverar, tem que bater cabeça, tem que compreender a placa e tem que lutar com ela ou contra ela para que você possa estar fazendo um reparo
de sucesso, beleza? Então, queria estar compartilhando, o vídeo saiu um pouco longo, mas eu queria compartilhar essa experiência para que vocês entendam que nem sempre as coisas são fáceis de se resolver. E às vezes também não compensa bater tanto cabeça. Aqui eu bati cabeça porque eu vi que eu não iria achar outra placa e o cliente precisa bastante do equipamento, então eu fiz isso mais para resolver aí esse problema para o cliente, não deixar ele no prego, ok? Então muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, espero que tenha gostado. Aqui a gente não dá explicaçõezinhas bobas, a gente não sai resolvendo probleminhas simples. Eu me esforço em trazer vídeos para vocês que realmente sejam algo que vai agregar de forma mais sólida na sua experiência técnica. Eu não vou estar trazendo um videozinho mostrando uma regravação de BIOS, porque eu acho que isso deve ser o básico que um técnico deve saber. Uma troca de BIOS, uma troca de Super I/O, uma troca de algum componente, beleza, se for para passar a técnica, ok. Mas você receber uma placa e gravar um vídeo, às vezes, isso daqui é uma regravação de BIOS, e gravar um vídeo, colocar esse vídeo, eu não vou estar fazendo isso porque eu acho isso uma coisa muito elementar. Eu prefiro estar passando um conhecimento mais denso para vocês, e vocês tirando esse proveito, do que estar passando um conhecimento muito superficial. Então, se é para me gastar tempo gravando vídeo, eu quero gravar vídeo com alguma coisa que vai acrescentar aí na sua experiência de bancada, beleza? Então, muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo e até o próximo, pessoal.